E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, filho do pastor. Bom, tô um pouco sumido aqui do canal, sinceramente porque eu vou ser bem direto, eu perdi bastante do ânimo do hobby de quadrinhos e mangás. Inclusive eu vendi acho que mais da metade da minha coleção. Simplesmente porque me desanimou muito a questão dos, dos últimos anúncios da Panini, a questão dos aumentos de preço, e eu tô vendo que ao longo do tempo, mesmo se for pipoca e nanquim, por exemplo, vai aumentar o preço e vai diminuir a qualidade do material. Algumas reimpressões foram anunciadas, por exemplo, grama que eu tenho ainda, né, não vendi, em capa dura e tal, vai ser republicado em capa cartão, ou seja, edições que eram de luxo, né, em alta tiragem, quando forem em baixa tiragem, devido o preço do material, do papel, da capa dura e tudo, tá tendo que ser colocado materiais piores com preços bem parecidos. Então eu dei uma desanimada, porém é o que eu postei no Twitter esses dias aí, o pessoal, meus amigos aí que acompanham, viram, quando morre um hobby, outro nasce no lugar, né? E bom, eu tava bastante agoniado assim, em questão de ficar em casa, essa questão, querendo ou não, a gente ainda tá numa quarentena, né? O coronavírus ainda existe, eu ainda tô tomando todos os cuidados, tive Covid umas 2 semanas atrás, fiquei bem ruim, mas passou, graças a Deus. Como a gente tá ficando muito mais dentro de casa, eu trabalho em home office e vai ficar assim, a empresa aqui na minha cidade fechou e eu tô respondendo para uma outra cidade no momento, minha gerência nem é mais aqui, o RH não responde mais aqui, mas quase, sei lá, muitas pessoas foram demitidas, né? Porque a empresa basicamente fechou. E eu não vou voltar mais a fazer trabalhos presenciais. Então, como eu tô muito dentro de casa, muito fechado dentro do quarto, eu queria estar aprendendo alguma coisa para preencher a mente, porque às vezes a gente fica meio maluco, né? Ficar só dentro de casa, só vendo computador o dia inteiro e escrevendo e às vezes acaba até tendo dor de cabeça mesmo, tipo, por exaustão. E aí aprender coisas novas refresca a nossa mente, né? E bom, novo hobby, né? Que vai ser aprender a tocar guitarra. E já tô há mais ou menos aí um mês, desde o último vídeo, sei lá. Eu ainda não tinha nenhuma das duas guitarras, eu tenho duas guitarras agora. Troquei alguns quadrinhos em uma delas, que é essa aqui, que foi a última que eu peguei, que é uma Stratocaster Tatajima, é uma TG 530. Só pra vocês verem aí. Opa, ao contrário. Aqui. Ela é bem bonita, eu peguei ela com o meu luthier. Aqui, Tajima Woodstock, não sei se dá pra ver direitinho. E ela tem algumas modificações. Pra quem... Bom, meu canal ele nunca teve um foco certo, né? Ele começou sendo o canal de gameplay de Legends of Runeterra, que é aquele jogo de cartas baseado nos personagens de LoL. Depois foi um canal de reacts de novas músicas de deathcore, metalcore, que são os estilos que eu mais gosto de estar ouvindo aí, né? Metal bem pesado. E logo depois começou a ser um vídeo falando sobre quadrinhos e assuntos gerais, normalmente relacionados a assuntos que eram abordados em quadrinhos. E bom, mesmo assim, né, vamos explicando aqui, o corpo dela é em basswood, que é uma madeira bem leve, o sustain dela é médio, não é lá essas coisas, tipo assim, não vai ser o sustain de uma Fender, por exemplo, que tem o corpo em alder, por exemplo, que é uma madeira que ela é mais robusta. Essa aqui, ela tem um sustain médio, então não deixa de desejar, principalmente para mim que estou começando, né? E o braço dela é em maple e a escala também em maple, beleza? As tarraxas que vem nela são blindadas, da própria Tajima. E bom, as alterações que foram feitas nela são algumas coisas na elétrica e os captadores. Os captadores dela atualmente não são mais cerâmicos, eles são de Alnico 5, os 3, então isso significa que vai ter um som mais cristalino, um som mais bem definido e não tão estridente quanto um de cerâmica. Ela tem ponte trêmula, o que dá para fazer por mais grave, né, no caso. Ela não é flutuante, para eu conseguir fazer a afinação em drop D. Afinar a última Mi em Ré
para tocar algumas coisas relacionadas a metal. Fica mais fácil, porque não vai desafinar todas as outras cordas, que é o que acontece normalmente em Ponte Floyd Rose, por exemplo. E bom, os potenciômetros dela estão modificados também. O de volume tem a função Treble Bleed, que, para quem não sabe, se você diminui o volume, a guitarra ela vai perdendo as características do som dela, principalmente no agudo, uma Telecaster ou Stratocaster, ela perde o brilho dos captadores quando você vai diminuindo o volume. Com essa função, o agudo continua e ela só diminui o volume, tirando um pouco também do grave e do ganho. É bem interessante. Esse botão aqui de tom funciona para todos os captadores. Ele vai mudar o tom, né? Para mais grave ou para mais agudo. Normalmente eu deixo ele todo aberto mesmo, que é o que caracteriza o som da guitarra, né? Dos captadores. E esse último aqui de tom, ele faz um paralelo, né? Ele aciona quando você desativa ele totalmente, vai desativando ele vai aumentando o volume do captador oposto ao que você está selecionado. Por exemplo, eu coloquei o captador da ponte aqui. Se eu diminuir aqui até o máximo, o volume do captador do braço vai trabalhar em conjunto, coisa que não acontece com a Stratocaster original. Você não consegue combinar esses dois captadores opostos. Então, quando eu faço isso, se tiver selecionado o da ponte, fica muito parecido com o som de Telecaster, com foco nos agudos, e se eu colocar pro braço, com foco nos graves, porque esse aqui vai ser o captador que vai mandar, entre aspas, né, no som. E beleza, vou mostrar pra vocês a outra guitarra. E essa aqui foi a primeira que eu peguei, né? Peguei em dezembro, o meu pai me deu de presente ela. E, cara, é a minha guitarra favorita. Tipo, o meu tipo de guitarra favorito é a Telecaster. Eu amo o som dela, dos dois captadores combinados, tanto quanto da ponte também. Eu sou apaixonado, muito, tipo, gosto muito do som dela. Ela é muito mais simples, né? Essa aqui realmente tá original, também é da Tajima, série Woodstock TW555. O corpo dela é em poplar, que é uma madeira com um som mais macio, digamos assim. O braço em maple e o escala em maple também. E aqui é tudo muito mais simples. Ponte retrô, né? Vintage, chame como preferir. Que ela tem essa cigar box que falam, né? Porque ela tem essa coluna aqui em volta. Muda um pouquinho o som para ele ficar um pouco mais metálico. E bom, também a ponte vai por baixo do captador, como qualquer Telecaster. Basicamente original, né? Captador aqui do braço também original. Os dois cerâmicos originais da Tajima, não foi modificado nada. Elétrica também tá original, tudo certinho. Eu acho essa guitarra linda. Linda, linda, linda. Sempre, tipo assim, eu sou baterista, né, pra quem não sabe. Mas eu sempre tive sonho de aprender a tocar algum instrumento de corda. Eu sempre gostei muito de baixo, porque combina muito com a levada rítmica de bateria, né? E a guitarra fica um pouco mais afastada dessa proximidade com a bateria. Mas eu tô gostando bastante de estudar, né? Com esse novo hobby aí. E tá me dando um prazer muito legal. Tá aprendendo coisas novas e as músicas e tal. Bem, vamos lá, pessoal. Agora falando de equipamento mesmo, né? Você tirando as guitarras. Eu uso essa pedaleira Vox Tone Lab LE. Ela é bem antiga, foi lançada em 2009, mas os timbres dela são absurdos. Tem pedal de wah-wah. E, bom, a única limitação dela, assim, é que você não consegue colocar muitos efeitos juntos. Você consegue colocar um chorus, um delay, um reverb, um simulador de amplificador, mas você não consegue colocar dois efeitos que estão inscritos aqui, tipo um overdrive e um tube scream, um overdrive e um fuzz, por exemplo, ou uma distorção. Você não consegue combinar esses efeitos ali. Aí tem essa limitaçãozinha, mas pra mim que tá começando, só a qualidade desses efeitos que ela tem já é absurda. Tem esse pedalzinho aqui que fica por fora, que eu consigo usar um overdrive por fora da pedaleira, sem ficar dependendo dos drives ali. Então é um efeito a menos que eu preciso usar ali. Eu prefiro usar esse overdrive externo e colocar o compressor, por exemplo, ali da pedaleira. E esse amplificador aqui de 60 watts da Stania, SG610, ele não é meu, ele é do meu cunhado, mas
Como ele tá de mudança e tal, ele deixou na casa dos meus sogros e eu tô usando por enquanto. Bom, basicamente é isso, pessoal. Foi esse o motivo de eu estar um pouco sumido aí. Desmotivei um pouco das questões de mangás e HQs. Pra quem viu o vídeo aí da minha coleção, se quiser, tiver interessado em comprar alguma, eu tô vendendo minha coleção basicamente inteira. Valeu, pessoal!